Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, evangelista Salatiel Aires, para trazer uma reflexão na palavra de Deus para os vossos corações. Quero convidá-los a refletir nesta oportunidade sobre o tema Olhos do Coração. Quero basear esta reflexão no que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 25. Vamos para a vinheta, logo em seguida estaremos entrando na palavra de Deus. Vem comigo. Muito bem, vamos refletir na palavra de Deus, mas antes quero convidá-lo a se inscrever no canal, a dar um joinha e compartilhar esta mensagem com muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Vamos para o texto bíblico, encontrado em Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Meus queridos, as próprias palavras do Senhor Jesus, Ele falando acerca dos olhos como candeia da vida, como candeia para a nossa vida. A candeia do corpo são os olhos. Para Antoine Saint-Exupéry, autor do clássico muito conhecido, O Pequeno Príncipe, ele dizia que só se vê bem com os olhos do coração. Ver e enxergar. São dois termos diferentes. Segundo o cientista Watanabe, enxergar é uma visão superficial. Ver é uma visão mais profunda. Por exemplo, quando pegamos um livro e começamos a folheá-lo, nós estamos enxergando aquele livro. Ao adentrar no texto do livro, começamos a ler o conteúdo do livro, nós passamos a ver aquele livro. Então, ver e enxergar tem essa diferenciação. Leonardo da Vinci, ele disse, os olhos são a janela da alma. Os olhos revelam os nossos sentimentos e intenções positivas ou negativas. Os olhos, como um dos 5 sentidos do ser humano, são responsáveis por cerca de 80% das informações que captamos no ambiente externo. Dizem que os olhos falam, emoções positivas ou negativas, lembranças e experiências passadas, reflexões, sensações, tudo isso se reflete em nossos olhos. Assim como as digitais, os olhos servem para validar a nossa identidade. Segundo a psicologia, em um diálogo, a forma como posicionamos o olhar diz muito sobre o nosso estado de interesse, se estamos receptivos ou não àquele assunto. Compreender como os nossos olhos se comunicam é uma poderosa forma de aprender a se relacionar. Ver já é uma ação muito profunda do que enxergar, mas ainda há um estágio muito mais profundo sobre a ação da visão. É a observação. Ver é um processo físico. Observar é ver além, a nível de pensamento. Observar exige e demanda um maior esforço. É ir além do aparente. Eu diria que a explicação está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa definição de fé, ela demonstra que a visão interior é uma visão transcendental, que vai além do natural, vai além do que se vê ao seu redor. E é aqui, nesse ponto, que eu quero me voltar ao texto em questão. Jesus está pondo em xeque a visão materialista de mundo, a visão do ter. Ele compara os olhos a uma candeia, a um farol que ilumina, que direciona, que dá rumo ao navio.
Esses olhos são as nossas crenças, são os nossos valores e princípios que norteiam as nossas observações, aquilo que internamente nos conduz, aquilo que está nos orientando. É a valorização mais profunda que está dentro da nossa alma, que dá um rumo às nossas prioridades na vida. Então, meus queridos, esse olhar, esse olho que é uma candeia, qual Jesus falou, é exatamente aquilo que está nos direcionando. Jesus ele afirma que para onde estiver direcionado o nosso olhar, ou seja, o nosso coração, é aí que estarão as nossas prioridades. As nossas ações serão conduzidas pelo nosso olhar. Onde está o coração? Onde está ali o teu olhar? É onde estão as tuas prioridades. Jesus ele segue no texto fazendo esse paralelo entre aquele que confia no ter, no possuir, e aquele que prioriza a ganância do adquirir, cujo coração e mente estão completamente focados em realizações materialistas. Ele compara isso com aquele que, usando de fé, de uma visão interior, como lemos lá em Hebreus 11:1, irá confiar e entregar sua vida a Deus, buscando em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Por quê? Porque há uma promessa, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa que não temos que trabalhar, que não temos que granjear o nosso sustento, mas Jesus fala do mal de se ter a visão obscurecida pela busca desenfreada pelo ter, pelo possuir, pelo adquirir. Ele fala da inquietude da vida, dos que assim procedem. Por falar em inquietude, no dicionário tem o significado de falta de sossego, não consegue repousar, sem tranquilidade, nervosismo, falta de satisfação. Então tudo isso significa a palavra inquietude. Quantas pessoas você conhece que estão inquietas, que estão dentro desse contexto da inquietude? Talvez até você mesmo está dentro desse contexto. A mensagem de Deus, do Espírito Santo ao seu coração é esta, que está no versículo 25. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Será que você não está priorizando demais o ter, o possuir, o granjear para o teu sustento, em detrimento à busca do provedor, aquele que provê, aquele soberano, o Senhor Jesus Cristo? Valorize o viver. O viver é muito mais do que ter, do que possuir, é ser. Você já se perguntou o quanto é importante para a sua família, para seus amigos? Se você morresse hoje, qual seria a lembrança boa que teriam de você? Qual seria o legado que você deixaria para elas? E não estou falando de herança, estou falando de relacionamento, de afetividade. A vida aqui no verso 25 é valorizar, é sentir, é demonstrar o amor que está no seu coração, demonstrar através de relacionamento, baseado no que Jesus falou, amai o próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, a mensagem de hoje para o vosso coração é que os vossos olhos, sendo a candeia do vosso corpo, ele precisa estar focado, ele precisa estar direcionado para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Tendo os nossos olhos focados em Jesus, todo o nosso corpo terá luz, e essa luz vai resplandecer em todos aqueles que nos rodeiam. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa descansar no Senhor e que seus olhos possam ser luz para iluminar esse mundo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.